Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje em nosso programa vamos apresentar a você os motivos pelos quais compreendemos ser importante promover o estudo da obra A Gênese. Claro que o nosso convite pede que você utilize como base para esta pesquisa, para os estudos, a primeira edição da obra, aquela obra que foi lançada, editada pelo codificador quando ele ainda contava no número dos vivos. Porque, como você já sabe, houve duas edições, uma primeira reimpressa ao longo de um tempo e depois uma segunda, quando esta foi lançada e registrada também no órgão competente, aquele mesmo onde Allan Kardec registrou a sua primeira. Ali já havia uma ampliação, uma alteração, uma modificação que não foi feita por Allan Kardec. E, obviamente, todas essas modificações, ao nosso ver, ao nosso sentir, trouxeram prejuízo para a doutrina espírita. Porém, isso você só descobre se você se debruçar sobre a obra, comparando as edições, comparando aquela que nós temos aqui, a brasileira, com essa que agora é resgatado, trazendo tudo que foi preconizado pela doutrina espírita através dos espíritos codificadores, com a codificação então metodologicamente organizada por Allan Kardec. O tema A Gênese como um estudo necessário é porque tem muita informação as quais penso eu que muitos dos espíritas desconhecem. Por exemplo, quando cheguei ao espiritismo, desconhecia essa questão envolvendo ser a doutrina espírita uma revelação. E claro, é uma revelação divina. Recebeu o nome de revelação espírita ou de terceira revelação. Essa denominação não foi criada por Allan Kardec. Os próprios espíritos, quando você começa a estudar com seriedade, com profundidade, fazer pesquisas sobre as revistas espíritas, naquelas comunicações, isso em mais de 1000 centros com os quais Allan Kardec se comunicava, os espíritos já traziam essa informação. E onde nós vamos encontrar explicações profundas e adequadas a respeito desse tema? É na obra A Gênese, no seu primeiro capítulo, onde você vai ser levado a compreender essa questão, assim como outros assuntos. Mas, principalmente, qual é o caráter da revelação divina, qual é a revelação que acontece com o advento do Espiritismo e por que o Espiritismo, como revelação, é tanto uma revelação divina quanto uma revelação científica. Isso você encontrará estudando essa obra. No segundo capítulo, você verá que está reservado para tratar de Deus, dos seus atributos, da providência e quais são aqueles motivos que nos impedem de vermos Deus. No terceiro capítulo, temos o instigante tema, o bem e o mal, todas as informações que vão nos servir de base para que a gente tire de nós os preconceitos, para que a gente se livre desses preconceitos, dos atavismos ancestrais, quanto à fonte do bem e do mal. Já nos capítulos 4, 5 e 6, vamos ter também melhores argumentos sobre o papel da ciência na obra da criação, o sentido, as leis imutáveis que regem o universo, a posição humana e do planeta Terra nesse contexto. Nos capítulos 8 e 9, nós nos deteremos no estudo do planeta, possibilitando que a gente tenha informações adequadas para desmistificar muitas crenças que ainda possuímos. E ali, importantes informações que vão também ser complementadas no capítulo 10, relativo à formação dos seres, da gênese orgânica, mas cujos propósitos só farão sentido quando a gente chegar lá no capítulo 11 e estivermos diante da gênese espiritual, onde vamos estudar também encarnação, reencarnação, migração, emigração dos espíritos, raça adâmica, e vamos receber razões lógicas para afastarmos a ideia de que já houve anjos caídos de um paraíso perdido, cujo complemento você verá lá no capítulo 12. Vale a pena estudar. O papel da ciência como um dos caráteres da revelação espírita surge para nos explicar
com razão, com lógica, aquelas questões que envolvem os chamados milagres. Os capítulos 13 a 17 trazem um farto material para nos auxiliar nas pesquisas que nos propomos quando vamos estudar a Bíblia e vamos promover interpretações das passagens do Evangelho. E o Espiritismo, ele apresenta a sua opinião, reservando para todos aqueles que discordam poder, fundamentadamente, amistosamente, refutar todas aquelas teorias, desde que tragam também para nós argumentos sólidos e consistentes, dotados de lógica e de razoabilidade da mesma maneira. Porque quando vamos nos deparar com esses capítulos, a fé não é mais cega, mas, ao contrário, raciocinada, com confiança, com fidelidade, porque o convencimento não estará provindo de dogmas indiscutíveis que foram instituídos por homens através da autoridade, da força, da coação, mas simplesmente porque haverá convencimento que é proporcionado pelo conhecimento, que não fere a razão, e esse conhecimento está à disposição de qualquer um de nós. E finalmente, reservado para o último capítulo, cujo título é Os Tempos São Chegados, em que serão tratados os sinais dos tempos, nós vamos compreender por que estudar a obra A Gênese e por que estudar a primeira edição. O que de tão importante nós vamos encontrar nesta obra, na primeira edição, comparando-a com a edição que nós temos já à nossa disposição há mais de 150 anos. Quando nós comparamos todos os capítulos da edição brasileira que foram reimpressas até o ano de 2017 e que são anteriores ao trabalho da Fundação André Luiz, da pesquisa da Simone Privato e também do imenso e hercúleo trabalho do Paulo Henrique de Figueiredo, de toda aquela equipe, facilmente percebemos diversas mutilações a que esses textos foram expostos. E para a nossa conclusão, vamos trazer para você algumas informações para você fazer então as suas comparações. Pegue então a sua Gênese antiga, faça uma comparação com a original. Estamos aqui utilizando a original e estamos utilizando aqui um exemplar da antiga. Ok? Aí no item 4 da antiga, você vai ver que o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável. E no item 4 da original, o universo é ao mesmo tempo um mecanismo imenso, conduzido por um número incontável de inteligências. No item 5, você vai se deparar com o texto: a humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos, homens por sua inteligência e por aí afora. No item 5, que você não tem e que está na original, nós temos a previsão dos movimentos progressivos da humanidade não é surpreendente para os seres desmaterializados que veem objetivo para o qual tendem todas as coisas. E prossegue. Depois, esse texto é imenso, você não tem. E aí, quando nós chegamos ao item 6 da obra original, chega então a humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos, que é o item 5 que você tem aí na sua obra. Então houve uma mutilação, você vai ver outras informações quando fizer a comparação, vai tirar suas próprias conclusões, mas vamos agora caminhar para o item 15 da obra que você tem em mãos. O item 15 que você tem aí é: quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não circunscreve à produção de alguns fenômenos por aí afora, esse é o seu item 15. Mas esse item, para a obra original, ele é o 12, quem tenha meditado, e aí tem outras informações. Nesse contexto, entre os itens 7, 8 até o 15, nós vamos ver enxertias, retiradas, supressões, e essas alterações vão acontecendo de uma maneira muito grosseira, mas com um objetivo muito forte de atingir outros resultados, que seria modificar a teoria da moral
heterônoma, da moral autônoma, da doutrina espírita, seus princípios, seus postulados, até para coadjuvar com uma outra obra que naquela época era também lançada no ano de 1866, mas que era de outro autor. E aí então nós vamos para o item 15 da obra original, que você tem ele aí como o item 17. O item 17 é o mesmo que eu tenho aqui do 15, com uma sentida diferença. É que o item 15 que eu tenho aqui, o seu texto é maior do que o texto que você tem aí do seu item 17, porque faltam expressões, faltam parágrafos e também tem palavras que foi modificada. Uma delas que eu deixo para você você tem aí a respeito da fraternidade, deve ser a pedra angular, abaixo está assim, mas a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Enquanto você tem um ponto e vírgula, na original eu tenho 2 pontos, e nos 2 pontos esses nomes serão Deus, a alma, o futuro, o progresso individual ilimitado, a perpetuidade das relações entre os seres. Neste texto que você tem em mãos aí, como item 17, você terá Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, vírgula, indefinido, vírgula, a perpetuidade das relações entre os seres. Por aí você já percebe que houve uma modificação, que limitado e indefinido tem total diferença. Depois tem os parágrafos que faltaram, basta você comparar entre o item 15 da original com o 17 desta, e claro, como nós estamos dizendo que há um interesse em modificar as questões como elas são vistas pela doutrina espírita, aqui há um texto que foi suprimido uma parte que ela é extremamente importante. Na obra adulterada, que é a que você tem em mãos aí, o item termina com este texto que eu acabei de ler e diz assim: é esta a fé que o Espiritismo proporciona e que de agora em diante será o eixo sobre o qual se moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares, ponto. E aí faltou as quais o Espiritismo respeita, mas não tem de se ocupar. Porque o Espiritismo vem com outro propósito, sendo ciência, sendo filosofia, né? O seu aspecto religioso é um outro, então ele vem como uma ciência e como uma filosofia que pode ser abraçada por todas as demais religiões. Você pode ter o católico espírita, o judeu espírita, o protestante espírita, o evangélico espírita, o umbandista espírita, e todos poderão adorar e ter a sua crença particular, que o Espiritismo respeita, mas não toma conta. Isso é uma questão de cada um dentro da sua organização religiosa. Não faz parte do Espiritismo e nós não temos nada que dizer sobre isso. Enfim, isso é muito importante, mas esse texto, na obra original, ele vai terminar com 2 outros parágrafos que estão suprimidos. Então, além da adulteração, da mudança de itens, mudança de nome e da supressão, essas adulterações grosseiras, nós percebemos que o intuito ali era modificar a ideia doutrinária, mas não temos verdade aqui pronta, absoluta, estamos estudando, estamos no começo da análise. Eu gostaria que você fizesse também a sua e depois deixasse para nós as opiniões, as informações, as sugestões, as críticas, num debate elevado, sem disputa, para o nosso crescimento mútuo. Então, essas foram as informações que nós gostaríamos de deixar para você. Esperamos que você então promova os estudos e nos informe aí como anda na sua casa espírita, como é que a coisa está acontecendo. Fique com Deus, um abraço, até o próximo encontro.